Boa noite aos irmãos. Boa noite aos nossos amigos que estão conosco aqui na casa do Pai. Queremos dizer que você é bem-vindo, que aqui é o teu lugar e que aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é onde você pode entrar, a casa é sua, é a casa do teu Pai. Sois bem-vindo a essa casa. Sempre seja convidado a estar aqui, todos os domingos, né, a partir das 8 horas, nas quarta-feira e no sábado pela manhã também. Está estendido o nosso convite a todos os nossos amigos. Neste momento, vamos colocar de joelho para falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, porque ao iniciarmos uma semana, Senhor, não sabemos como vai ser, mas Tu sabe cada passo nosso, cada momento de nossa vida. Por isso, querido Pai, queremos entregar tudo em Tuas mãos, para que dirija de uma forma tão especial, que sintamos a Tua presença ao nosso lado. Sabemos que Tu é um Pai de amor e que quer o melhor para cada um dos Teus filhos. Por isso nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, aproveitando que eu estou à frente, já vou dar aquela dica de saúde. Hoje em dia a gente tem lutado com muitas micoses, fungos, né? Que formam micoses que às vezes são difíceis de tratar. Então, às vezes, a gente vai num posto de saúde, é muito remédio, muita medicação química. Nós temos o privilégio, através desse pequeno livro, de ter conhecimentos maravilhosos, né? Eu tenho certeza que muitos aqui já fizeram remédios e já sentiram a cura na própria natureza. Hoje nós vamos falar sobre a micose nas unhas, né? Eu sabia que podemos usar suco de gengibre para a micose de unha? Cada organismo, irmãos, pode reagir de um jeitinho. Então, às vezes, o meu organismo, com o alho, responde melhor ao fungo, né, para matar o fungo de unhas. E outros com a gengibre. Aqui fala da gengibre. Também passa o suquinho puro ali na unha. E você pode amassar também o dente de alho, tirar aquele óleozinho e passar também nas unhas ou em virilha, porque a micose, irmão, ela se espalha, não pensa que ela fica na unha ali, ela pode ir para a virilha, ela pode ir para as axilas, né, e depois tornar aquela escamação e coceira, e às vezes pode formar pus, né, e odor forte. Então temos ali a gengibre, pode ser passado o suco dela, e também do alho, e aquele de espremer o alho, né, 2, 3 dentinhos de alhos, colocar dentro do metiolate, deixar curtir ali uns 5, 7 dias, depois passar nas micoses também. Temos um excelente remédio e tudo puxando para as coisas mais naturais. Então tá aí uma boa dica de saúde, porque no inverno a gente se agasalha muito, aquece muito a pele, sua muito e é propício aos bichinhos morarem ali, né? Então temos uma boa dica aqui com a gengibre e o alho. Essa é a dica dessa noite. Amém. Boa noite a todos. Maranata. Amém? Que Ele possa vir na minha e na sua geração. Mais uma vez nós estamos com os domingos especiais, com um tema central que é Verdades que Liberta. Você que tem vindo nesses domingos, você tem visto como tem sido uma bênção. Nós temos aprendido um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais de Deus. Isso é tão gratificante. E eu estou aqui hoje na frente. Claro que é graças a Deus isso, mas teve um cara que teve uma participação especial. E hoje eu queria convidar esse cara que teve a participação especial de eu estar aqui hoje na frente para vir pregar aqui. Joel, por favor. Joel todos conhecem e eu agradeço muito a Deus por ter colocado este homem na minha vida. E agora a igreja está cercada é sua, Joel. Boa noite. Diego, o cara mais feliz disso tudo sou eu. E o nosso Deus. Não só você, mas a família toda. Que Deus chamou para o seu redil. Ele me pediu hoje sobre os domingos especiais. Eu tive que gritar com ele hoje de manhã, que ele não tinha me levado o livro ainda a semana toda. Falei, cara, como é que você quer que eu falar? O que eu tenho que fazer? Porque quando a gente sabe que vem pregar, a gente prepara uma pregação que a gente conversa com Deus, vem na Bíblia, mas quando é especial tem um livro. E eu falei, cadê o livro?
E ele chamou eu sábado passado. Ele disse, eu pensei que ele ia me entregar segunda, que eu vou lendo um dia um pouquinho cada coisa. Hoje de manhã eu tive que puxar a orelha dele. Falei, cara, me traz o livro lá. Nem precisava. Então, daí ele me trouxe, eu consegui ler e conseguimos tirar um pouco daqui. Hoje vai falar sobre a lei e a graça. Quando veio essa mensagem ali, falei, nossa, a lei e a graça. A gente, quando olha para a lei e para a graça, acha que elas estão separadas. A lei é uma, a graça é outra. Quando você começa a ler os comentários ali, começa a entrar na Bíblia, você vê que as duas andam junto. Sem a lei, não existe a graça. Sem a graça, não existe a lei. Porque a graça te leva à lei. E a graça te leva a você aprender o que é a lei. E a lei te ensina o que você tem que fazer. Hoje o mundo está aí fora se batendo por causa disso. Graças a Deus que nós temos a compreensão sobre isso. E sou feliz quando consigo entender a graça. Vamos orar? Querido Deus, estamos aqui mais uma vez na Tua presença. Grato por tudo que o Senhor tem feito até aqui na nossa vida. Pai, somos gratificante por o Senhor nos dar a graça. Também gratificante por mostrar a lei, que sabemos aonde erramos. E nesse momento agora o Espírito Santo possa descer aqui e tomar conta desse lugar. Apenas só usar a minha voz. Porque, como diz a graça, eu não tenho nada de bom. Mas tenho um Deus maravilhoso que é tudo de bom. Por Ele e por Seu Filho que nós temos a graça. Somos gratos por tudo, Senhor. Entrega a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu peguei o livro aqui, comecei a ler a lei e a graça. Ele começa dizendo aqui assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Abre tua Bíblia lá em Efésios, você já começa a ler lá. Efésios 2:8. É o que eu li aqui. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvo e mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O livro começa dizendo aqui que nós não temos mérito nenhum. Ele começa dizendo que essa graça não vem de nós. Ela vem de Deus. É o dom de Deus. Depois começa dizendo assim, olhe ao seu redor e veja o mundo que vive sem graça. Em seu dia a dia você verá terrorista tirando a vida de inocentes, criminalidade cada vez mais, rompendo todos os limites na sociedade. Maldade, corrupções, mentira. Este é o mundo que vivemos. Um mundo que vive sem graça. Um mundo que vive sem graça. Essa semana, o meu irmão pastor de manhã cedo foi um velório de um rapaz que foi lá perto de casa. Ele no Chapinhar, não sei se vocês puderam. O cara foi lá ontem de manhã, 8 horas da manhã, 8h30, mais ou menos da manhã. E foi passar numa rua lá e acabou matando 3 pessoas, né, gente? 3 pessoas. 3 pessoas. Pessoas que morreram. Hã? Não. Foi lá no Rio Negro. Não, no Rio Negro. Foi lá no Chapinhal. Entendeu? E tirou a vida de 3 pessoas. Uma era mais amiga, eles moravam, um é vizinho nosso lá de casa. Um rapaz com 37 anos.
não tinha nada a ver, estava concentrado na moto, conversando com o tio dele, e vem um cara do nada. E mata ele, mata o tio, e mata mais um senhor que está fazendo caminhada. Eu falei, nossa, como é que pode? Você sai de casa nesse mundo e não sabe se volta. Porque, que nem diz aqui, é um mundo sem graça. Agora nós vamos ver como que aprendemos a ter a graça do nosso Deus. A graça, continua dizendo aqui, o que é a graça? A graça é uma palavra grega que dá origem ao termo graças, em português, graça em português. E rariz, que também pode significar dom, presente ou favor. E misericórdia. Viu? O que é a graça? Ela tem uma linguagem aramaica lá, ela diz que pode significar dom, presente e favor. De onde que vem isso? Vem de Deus. O dom é presente. E favor para nós. E favor para nós. Favor para nós. Depois nós conversamos sobre isso. O apóstolo Paulo é claro afirmar que somos salvos por meio da graça. E somos salvos de fato por essa graça. Ele vem ser uma das palavras mais importantes no vocabulário. Esse é dever compreender de fato. Devemos compreender de fato sobre isso, que a graça, ela vem especialmente de Deus para nós. Continuando dizendo aqui, ela diz assim, não vem de você. É crucial compreendermos que a graça não está presente na vida da vida humana. É ser humano não natural, sem Deus. Nenhum hipótese ou provedor ou portador da graça. A graça não está em nossos celulares. A graça não está no nosso DNA. Viu como é que Deus aqui é claro? Ele está dizendo a graça não está no nosso celular, não está no nosso DNA. E ele continua dizendo sobre a graça aqui e mostrando para nós como é que ela não chega até nós. Que por nós mesmos, ela falou, nós não tem nada para ter isso. O dom de nós ter as coisas não é de nós, não é nosso, vem de Deus. E continua dizendo, e continua colocando nós na presença de Deus, falando aqui, continuando aqui a leitura, diz assim, para piorar a situação do ser humano, a Bíblia nos diz que além de não termos graça em a nossa vida, a nossa justiça não passa de trapo imundo. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 64, 6. Aqui diz assim, mas todos nós somos como imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Todos murcharam como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ele está dizendo aqui, por nós mesmos não podemos fazer nada. Essa graça vem de Deus, vem ele diz assim, se for por vocês, aqui está dizendo aqui, se for por nós, todos nós somos imundos. Quando eu comecei a ver sobre isso, comecei a pensar sobre a minha vida. E às vezes a gente procura a salvação em nós. E quando você procura a salvação em você, ou
acha que você tem capacidade para ser salvo. O que eu parei para pensar sobre isso? Digo, se eu for na igreja todos os dias, se eu fizer o que eu acho que é certo aqui, eu estou salvo. Quando você olha para a Bíblia, Deus fala, por mais que você lute, por mais que você queira, por mais que você se empenhe, sem a graça, você não consegue. Nós todos estamos na mão de Deus. Quando você coloca a tua graça, a tua integridade na mão de Deus, Deus vai te moldando. E só por Ele, e só pela misericórdia dEle, nós somos salvos. Quando você sai na rua, quando você vai para o teu serviço, que nem eu trabalho no Ceasa, quando você olha ao redor teu, quando você conversa com as pessoas ao redor de você, você vê assim, poxa, como que se pode se salvar? Onde eu trabalho tem muitos cristãos, de várias espécies. Eu e o Nilson trabalhamos lá, nós se batemos com tudo que é tipo de cristão. E tem os católicos também. Se você for perguntar para eles, cada religião, ela diz assim, a minha é a certa, a minha está salva. Mas se esquecemos que nessa religião entra um ser maravilhoso, que é Jesus Cristo. Um ser maravilhoso que Deus deu o seu Filho para nos derramar o sangue, para nós se salvar. Quando eu olho para mim, olho para as minhas atitudes que eu tenho, eu digo, não tenho condições. Às vezes eu estou no volante do meu carro e estou andando e estou conversando com Deus. Principalmente quando eu saio pregar, eu falo, Senhor, como que o Senhor pode usar uma pessoa dessa? Digo, tantas pessoas tem por aí, parece que bem melhor que eu. Mas quando eu chego e converso com Deus, ele diz, Joel, só eu posso mudar isso em você. Só essa graça que eu te dou que pode mudar. Por você próprio, por eu próprio, eu não poderia estar aqui. Mas pela graça, pelo dom, pela maravilhosa luz que Deus nos deu e pelo que Ele tem feito na nossa vida, eu estou aqui. Quando aquele rapaz, o Jair chegou hoje lá em casa e falou assim, não vê como aquele rapaz de ser bom, ele era muito bom, eu não conheci muito bem, mas o irmão conheceu, disse que era muito pessoa especial. Ele falou, João, não vejo como ele não se salvar. Mas daí, quando ele saiu, que eu comecei a ler o livro e falei assim, só pela graça. Só pela graça. Nem eu e nem ele podemos falar que ele não está salvo. Quanta coisa nós temos que mudar na nossa vida. Quando eu comecei a ler esse livro, que entrei na misericórdia de Deus, quando eu entrei que é, então eu não compreendia muito bem o que é a graça. Quando eu comecei a olhar aqui, prestar atenção, sentar numa cadeira que eu tenho lá e ver quanto que falta para mim. Às vezes eu acho que estou salvo. Às vezes eu acho que eu sou melhor que os outros. Às vezes eu acho que eu posso apontar o dedo para as pessoas. Mas quando eu entro aqui e olho na graça, eu vejo só Deus pode fazer isso. Ele falou, vocês não tem como vocês ter graça sem minha parte. Quando ele deu seu filho ali para morrer na cruz, e ele pensou nesse momento para nós, falou, olha filho, eu estou arrumando uma solução para a tua graça. Porque eu vejo que a tua vida está se perdendo. Quando eu olho ali onde eu trabalho e vejo aquele povo, um gritando pelo Evangelho, o outro falando em língua lá no Ceasa mesmo, eu falei, como é que pode?
Só Deus entre eu e ele. Quando eles falam que são salvos pela graça. E quando eu leio o livro aqui, que eu olho para essa Bíblia e vejo que precisamos de mais alguma coisa entre nós. Por isso que ela está aqui. A graça, a lei e a graça. Aí entra a lei. Muitas pessoas criticam aí fora sobre a lei. Mas se você tem a graça, você tem o amor. E quando você tem o amor, você compreende o que é a lei. Quando você olha na Bíblia e vê o que é a lei, ela mostra. Nós já ouvimos várias pregações, várias mensagens falando sobre a lei. E a lei é um espelho. Que ela reflete o quê? A tua sujeira. O que você está faltando para se arrumar, pentear teu cabelo, ou alguma mancha. Quando nós olhamos para a lei, ela é um pouco mais do que isso. Ela não mostra só o que nós fazemos, ela mostra o que nós devemos fazer diário. Quando nós lemos sobre ali os 10 mandamentos, não é ele que, o livro diz que não é por ele que nós vamos ser salvos, mas é pelo amor de Deus que nós guardamos ele. E continua dizendo aqui, aqui tem uma passagem aqui de um rapaz. Aqui. Em 2012, um jovem chamado Shang, da província de Huni, uma das mais pobres da China, vendeu seu rim para comprar um iPhone e um novo Apple. O traficante ilegal de órgãos, algo que cresce cada vez mais, procurou o chinês e este jovem entregou seu rim por um valor que não passava de 3.500. Sabe o que foi o resultado disso? O resultado disso foi, o resultado sofreu até hoje influência renal. Estamos se vendendo. Não temos o que vender, vendemos nossos órgãos. Saímos na rua, vemos tragédias. Saímos. Ontem eu estava escutando sobre aquela Cracolândia de São Paulo. Se você olhar aquelas pessoas lá, você fala, Senhor, só para a sua misericórdia mesmo. Pessoas andando igual zumbi, fora de forma. Eu sempre, quando eu vou em São Paulo, faz tempo que eu não subo lá, que não dá mais tempo. Mas antigamente chegava 3h30, 4 horas da madrugada, eu ia lá na boca do lixo, eu tinha um lugar que eu sentava lá na lanchonete, e de lá eu ficava olhando. E sempre eu orava para aquelas pessoas que estavam lá e dizia, Senhor, uma vez eu vi uma família, vó, mãe, pai e os netos, tudo. Nas drogas, sentado no bar, eu falei para Deus, falei, Senhor, só pela tua misericórdia o Senhor pode tirar eles daqui. Porque se eu for por mim querer tirar eles, eu não vou conseguir. Só pela tua graça. Só pela tua graça. Quantas e quantas famílias estão perdidas lá? Quantas e quantas famílias estão se perdendo lá? Só pela misericórdia de Deus. Só pela misericórdia. Só pelo sangue de... Quando nós olhamos na graça e entramos na lei, ela nos mostra o que nós temos que fazer. Ela pode mudar a minha vida, pode mudar a tua vida. Às vezes, irmão, é até meio duro falar isso, criticar. Às vezes nós achamos que estamos aqui na igreja, somos adventistas do 7º dia, estamos salvos. Quando eu li esse livro, ela fala bem o contrário aqui. Nós estamos aqui pela misericórdia. Sabe o que nós estamos aqui? Aprendendo dia a dia o que nós temos que fazer. Temos que guardar o sábado direito, temos que comer direito. Tem tantas coisas para fazer. Nós só conseguimos
pela misericórdia. Se nós colocar certas vezes, principalmente a luta que nós temos como adventista do sétimo dia, é o sábado. Se nós vermos como é que nós estamos usando ele, nós estamos atropelando. Se que nem é o livro disse aqui, será que por mim eu vou ser salvo? Pelo que eu faço? Mas quando você olha para Deus, quando você olha para Jesus Cristo, você fala, Senhor, por favor, me dê força. Porque por mim mesmo eu não consigo. Paulo dizia, tem certas coisas, Senhor, que eu estou orando um monte de vezes. A Bíblia diz 3 vezes ao dia, mas eu tenho certeza que Paulo era complicada a vida dele. Ele dizia assim, por mim mesmo eu não vejo como ser salvo. Mas pela graça, vocês salvam. O lugar onde eu moro, o Chapinhão, está dia a dia, parece que está indo mais para baixo. Não tem como endireitar. Quando no mato eles atropelam. Está terrível. E diz aqui, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Está lá em 1 João 3:4. A lei crucialmente importante é quando tratamos de assunto pecado. A salvação, mas precisamos primeiramente esclarecer o que é a lei. A lei não é menos do que a salvação. Se somos salvos unicamente, exclusivamente pela graça. A lei não desempenha papel para a nossa salvação. Não são os 10 mandamentos em si que darão o nosso passaporte para a vida eterna. Continua dizendo, a lei também não é um opcional para cristão. Algum argumento que por estamos debaixo da graça, não precisamos mais cumprir os requisitos da lei. Esse é um engano, argumento infundado, porque a graça e a lei caminham junto. O texto que lemos, 1 João 3:4, indica claramente que o pecado sendo juntamente transgressão da lei. E a lei foi abolida. Se agora por estamos debaixo da graça, não precisamos mais segui-la. Se a lei não serve mais, teremos grandes dificuldades em definir o que é o pecado. Ou seja, se não existe a lei, também não existe mais pecado. Pois o pecado, juntamente à transgressão da lei, anula a lei, você não tem como explicar o que é o pecado. Vocês entenderam aqui o que ele quis dizer? Sem a lei nós não podemos explicar o que é pecado. Sem a lei não existia o quê? Os 10 mandamentos. Você não sabia o que é adulterar, matar, mas o quê? Roubar. E entre essas leis entra o sábado. Irmãos, quando você conversa com os pessoal lá fora e os cristãos lá fora, a gente fica até meio constrangido com eles, que eles aceitam tudo. Quando você fala em roubar, ele aceita. Quando você fala em adulterar, ele aceita. E quando você fala sobre o sábado, ele falou que foi abolido. Mas se a lei está mostrando para nós que não. Mas uma coisa eu vou dizer, sem a graça eu e você não conseguimos guardar a lei. Porque a graça é o quê? Amor. E se você tem amor, você guarda o que é necessário.
aqui. Muitos se têm debatido sobre este assunto. Muitos não encontram equilíbrio nesta questão. Alguns afirmam que após ser salvo pela graça, você não precisa mais seguir as normas da lei. Outros, por sua vez, pensam que preciso guardar os mandamentos para obter a salvação. A ligação, portanto, entre a lei e a graça, a salvação, em obter exclusivamente pela graça, e que a palavra diz, mas todos os que são salvos pela graça vivem em amor e obediência, os princípios eternos da lei de Deus. Portanto, a graça e a lei intimamente ligadas. Recebe a graça em sua vida, salvação e perdão dos pecados. Viva em amor e obediência, pois o princípio eterno da lei, como consequência da graça que você aceitou. Se nós, como os adventistas, aceitemos os 10 mandamentos, automaticamente nós aceitemos o amor de Deus. E se eu e você aceitemos o amor de Deus, automaticamente você guarda o que Deus pede. Eu sempre comparo a lei, eu falo para os meus amigos, é como fosse o pai e a mãe. O pai e a mãe e você, filho. Eu não tenho mais meus pais, mas pode você ver, você pode desobedecer eles. Os 10 mandamentos também você pode desobedecer. A lei você pode desobedecer. Aí que entra a graça. O pai e a mãe, você pode ser um filho rebelde, mas se você chegar para o pai dessa pessoa ou a mãe dessa pessoa e perguntar se ele ama, eu não encontrei nenhuma mãe até agora e disse para mim que não ama seu filho. Pai é até complicado, né? Mas mãe não. Por isso que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe. De pai é fora de Deus não comparou, porque pai é mais duro. E quando a mãe dá um conselho, minha mãe me deu muitos conselhos. É como fosse uma lei. E ela disse, Joel, não faça assim, que se você fizer, não vai dar certo. Como eu era de maior, achava que era melhor, ia lá e fazia. E dava tudo errado. E eu voltava para minha mãe e dizia assim, poxa mãe, a senhora tem uma língua. Minha mãe dizia assim, não, Joel, não é língua. É que eu sou tua mãe e eu enxergo o problema lá. E tornava a dizer para mim de volta, passava aquele problema e eu ia de novo fazer outro. E ela dizia, Joel, não faça assim que vai dar errado. Eu dizia lá, vem a senhora de novo. Mas parece que para mim duvidar dela eu ia fazer e dava errado. E quando minha mãe dizia, Joel, faça assim que vai dar certo. Deus é a mesma coisa. A lei de Deus é a mesma coisa. Ela me diz assim, filho, faça assim que é assim que funciona. Mas nós somos tão rebeldes, tão fora de esquadro, que eu sou cansado de dizer, que vivemos desobedecendo a Deus. Principalmente, irmãos, nos sábados. Principalmente nos sábados. Não temos mais aquela comunhão. Eu falo de mim mesmo. Parece que está se esfriando a comunhão com Deus. Quando eu entrei na igreja 17 anos atrás, entrei com esse Deus maravilhoso. Cara, a gente fazia um pôr do sol, a gente saía nas igrejas, e hoje parece que acabou tudo isso. Estamos se esfriando, estamos se congelando, e estamos, queridos meus irmãos, nós estamos lutando. Por isso que entre a lei e a graça, entra a graça aqui. Por intermédio dela, irmão, nós vamos ser salvos. Porque se nós fosse por nós, pelas nossas atitudes, pelo nosso querer, pelo que fazemos com a lei,
Não temos mérito nenhum de entrar no céu. A graça e a lei, eles andam juntos. Porque a graça é amor. E ela vem de quem? De Deus. Nós podemos só ser salvos por ela. Mas a lei vem para nos ajudar. Por isso que ela existe a graça. Por isso existe a graça, que cada um vem de nós. Aqui a Bíblia está dizendo, não está pondo. Nós estamos, uma vez um pastor veio aqui e falou, nós. Ele falou, nós não, é eu. Cada um que está aqui é eu. Nós devíamos ter que falar eu. Porque para pôr para nós estamos dividindo um pouco do quê? Das nossas. Então nós temos que colocar nós. Cada um de nós. Cada um de eu que eu faço, dos meus atos. Esses atos meus que eu vou dar conta naquele dia. Não vou levar atos nenhum de vocês. E não quero saber também. E cada um de nós vai. Cada um de nós vai ter aquele dia e Jesus vai dizer, filho, eu te dei toda a liberdade para escolher. Eu te dei a graça, te dei a lei, te mostrei como é que faz, entendeu? Como nós dizemos por aí, se é fácil de dizer, que a lei é o quê? Um espelho. Ele falou, eu te dei um espelho, eu te dei um caminho, mas eu dei minha graça para ti. E às vezes nós acabamos não aceitando nenhuma e nem outra. Queremos se agarrar numa só e deixamos a outra. Queremos se agarrar tanto na graça que esquecemos que temos uma lei para cumprir. Queremos se agarrar tanto na lei que esquecemos que temos as graças de Deus. Por isso que o que nos termina dizendo que a obediência aos princípios da lei de Deus gostaria de aceitar esta graça maravilhosa em sua vida? Ele faz um apelo aqui, se você quer aceitar isso. Se você não, se eu quero aceitar. Tão difícil de vir aqui e falar isso, sabia? Tão difícil de você estudar esse livro. Não estou acostumado a pregar por um livro. Estou acostumado a falar por ele. Mas pela graça de Deus eu estou aqui. Por mim próprio eu desisti desse livro. Diego deixava ele lá fora. Hein? Mas pela graça. Está ouvindo? Mas nós temos que lutar. Quer dizer, você depende de mim e de você. Sabe qual que é a melhor coisa de tudo isso? Porque nem minha esposa pode me levar para o céu e nem eu levar ela. Cada um de nós sabemos aonde devemos acertar os nossos caminhos. Cada um de nós sabemos aonde nós estamos errando. A lei nós temos. Sabemos, lemos a Bíblia e sabemos aonde que devemos consertar a nossa vida. A graça, que nem diz os outros aí fora, a graça é de graça. É um empréstimo, é um favor que Deus tem feito para nós. Mas nós que somos adventistas do sétimo dia e seguimos os 10 mandamentos, muitas vezes estamos sendo falhos com a lei. Muitas vezes estamos sendo falhos com as coisas de Deus. A graça, irmão, não se preocupe, que Deus nos deu ela de graça. Agora a lei precisa de mim e de você concordar. Se você tem amor a Deus, você sabe como fazer com a tua lei. Todas elas têm preço, irmão Alvino. Todas. As consequências da nossa vida, todas elas têm preço. Não importa que você faça. Toda ela vai ter um preço. Nós sabemos que o preço, que nem você falou, é a cruz. Mas isso é um dom dele para nós. Ele nos deu, ele nos emprestou, ele nos auxiliou, entendeu? Agora depende de mim e de você fazer o necessário. Difícil. Ele dizia, apóstolo Paulo, mas quando ele terminou, ele falou, não foi impossível. O apóstolo Paulo passou por tudo isso.
e conseguiu a vitória, eu e você conseguiríamos também. Que você pode ter certeza que cada dia, cada momento da tua vida, você vai ter as decisões para tomar. Eu sempre digo graças a Deus que Deus deixou essa decisão para mim. Não deixou para as outras pessoas tomar essa decisão por mim. Mas custou, mas ele sabe por que ele deu para nós. Por isso que ela vem cumprimentando tudo que ele falou. Custou muito caro, mas ele deu de graça para nós. Agora depende de mim e de você. Depende das nossas atitudes. Poder mudar. Ou querer. Que Deus abençoe cada um. Que Deus esteja com cada um nesse momento. Que um ore pelo outro essa semana. Que é escura para nós. Para mim é escura. Não sei o que vai acontecer. De hoje para amanhã. Hoje eu vindo para cá, eu pensei naquele rapaz que morreu. Amanhã, segunda-feira, é dia dele começar o serviço. Ele não está mais aqui. Cessou tudo na vida dele. Assim a minha e a tua. Não sei sabendo o que vai acontecer com nós. Mas vamos orar uns pelos outros. Para poder suportar essa semana. Podemos chegar domingo que vem e estar todos nós aqui. Se não tivermos, estejamos na graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um. Oremos. Querido Deus, grato, Senhor, por o Senhor nos mostrar o que temos que fazer, Senhor. Grato também pelo seu dom maravilhoso da graça. Pai querido, nos dá força para poder passar por todas as dificuldades que está vindo agora essa semana. Escura para nós, mas para ti, que é um Deus maravilhoso, conhece tudo. Cada um de nós começaremos agora a nossa vida lá nesse mundo. Por favor, Senhor, esteja com cada um de nós. Como esse hino diz, abre o nosso coração, abre nossa mente, abre nossa boca para poder falar do seu amor. E abre nossos ouvidos para poder escutar também, Senhor. Estamos entregando nossa vida por completo nas tuas mãos. Continuamos sendo seres humanos. Continuando sendo falhos. Mas continuando tendo um grande Deus maravilhoso que é ti. Nos faça milagre na nossa vida essa semana. Em nome de Jesus.